Ministros do STF desconfiam que Lula quer entregá-los, para não dizer incriminá-los no caso do Daniel Valcárcel. Há esta coluna da Vera Magalhães em O Globo, chamada com o título STF teme ser jogado no fogo pelo governo. Do que se trata? Os ministros estão muito estranhados e prometem revidar, porque foi vazada uma conversa que Lula e Toffoli tiveram fora da agenda, na Granja do Torto. E se foi vazada a conversa, foi algum auxiliar de Lula que vazou. E vazou para quê? Para expor o STF. O Lula na Bahia disse que, lembram? Que é deplorável uma pessoa que ouse defender o Banco Master. Como é que uma pessoa quer defender o Banco Master? Ele mandou um recado para muita gente. O problema é que está havendo uma batalha no submundo de Brasília. Ao passo em que, inclusive nos bastidores, após o encontro com Toffoli, Lula diz que está muito irritado com Toffoli e defende até que ele seja retirado do STF. Vaza a conversa, ministros do STF ficam arrepiados com isso. Aí do outro lado vaza o quê? Aí vaza também que Lula esteve numa reunião de 1h e tanto com Daniel Valcárcel. Quem é que vazou isso aí? Vocês estão vendo? Está havendo uma batalha de informação e contra-informação. É uma luta fratricida entre amigos. Fogo, amigo, fogo, amigo. Vai ser bom, hein? O STF teme ser jogado no fogo pelo governo, diz a Vera Magalhães. Divulgação de conversa entre Lula e Toffoli gera incômodo entre ministros. Quando fala assim que gera incômodo, é porque eles estão possessos. Causou perplexidade entre alguns ministros supremos o fato de a conversa entre Lula e Toffoli ter vindo a público. A informação foi dada em primeira mão pela coluna de Lauro Jardim, que relatou o encontro que os dois tiveram fora da agenda, na Granja do Torto, que eu chamo de Granja dos Tortos, não é melhor? A avaliação de alguns ministros é de que, ao permitir que a conversa venha a público, Lula, que chamamos aqui de Dr. Luiz, estaria ajudando a manter o STF no olho do furacão nesse início de ano, reforçando a percepção de que a crise do Master passa longe do governo, mantra entoado por 10 entre 10 auxiliares de Lula, com quem se converse, aliás. Rapaz. Até o meio da semana passada, o governo tinha tentado passar ao largo da crise do Master. O tom mudou levemente depois de o próprio Lula mencionar o escândalo durante visita a Maceió na sexta-feira, quando disse ser falta de vergonha na cara defender a atuação do banqueiro Daniel Valcárcel. Tem gente que diz que está parecendo que Toffoli está defendendo. No executivo, ou seja, no governo federal de Lula, a percepção é que este é um escândalo que desgasta sobretudo a ala do Centrão, que vinha fazendo mais carga para se afastar do governo e de Lula nas eleições. O Centrão. Lula está apostando que se desgaste o Centrão. O freio dado por União, Brasil e PP, no ímpeto de deixar o governo a qualquer custo, no fim do ano passado, é atribuído em parte à eclosão da fraude do Master e em parte à escolha de Flávio Bolsonaro como candidato a presidente pela direita, o que frustrou uma torcida em prol de Tarcísio. Por tudo isso, no STF, no Congresso, prevalece a percepção de que não é tão ruim assim que os demais poderes permaneçam nesse noticiário negativo, enquanto outros mais sensíveis para a administração petista, como o INSS, tiram uma espécie de férias. Ministros do STF só ponderam o risco de o governo assumir uma postura de deixar que o STF se queime sozinho. Aí não, nós é tudo igual, junto e misturado. Né? Lembram da importância que o judiciário teve no enfrentamento do salvamento, da democracia, não sei o que. Olha, até 2758 vai estar nessa lenga-lenga.
e ponderam a dificuldade que Lula vem enfrentando para emplacar seu mais recente indicado ao STF, Jorge Messias, cujo rito de sabatina teve de ser suspenso por insegurança quanto à sua viabilidade no Senado. Esta é a democracia que eles criaram. Tem cara de arranjão. Vou falar de arranjão. O cambalacheiro da República, o Tarcísio de Freitas, vai visitar o Bolsonaro na quinta-feira, né? Será que vai desistir de novo? Cambalacheiro. Muito bem. Mas você verá que o Lully e Galípolo omitiram de agenda encontro com o dono do MASP. Veja, o Galípolo quem é? O meninote da Faria Lima que eles colocaram lá no Banco Central. Portanto, é um sujeito que jamais teria chegado num país sério à presidência do Banco Central. Deve tudo ao Lula. Vocês já notaram o estilo do PT? Eles colocam pessoas fraquíssimas em posições-chave, que eles sabem que jamais ocupariam. Isso acontece na PF de hoje em dia, isso acontece no Banco Central, entre outros. E daí eles devem tudo e fazem tudo que o sujeito Lula manda. Então olha aqui, ó, ao passo que Lula quer queimar os ministros do STF, vem à tona quem vazou isso, quem foi que vazou. Lula e Galípolo omitiram a agenda encontro com o dono do MASP. Encontro reuniu Lula, Guido Mantega, contratado pelo MASP, ganhando 1 milhão por mês, Daniel Vorcaro, dono do MASP, Rui Costa, que junto com Jacques Wagner dá as cartas do Banco MASP, estranhamente, tem que explicar isso aí, Alexandre Silveira, ministro das energias, sei que lá, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e o então CEO do banco, Augusto Lima. Este Augusto Lima é baiano, ligado ao Rui Costa, ligado ao Jacques Wagner e é ex-sócio do Daniel Vorcaro. Será interrogado nos próximos dias pela PF. Delata Augusto Lima. O presidente Luiz Inácio, o doutor Luiz, recebeu o banqueiro Vorcaro, do Banco Master, em uma reunião no Palácio do Planalto, não registrada em agenda oficial. O encontro ocorreu no gabinete de Lula e durou cerca de 1h30. O que é que tem esse Vorcaro, hein? Porque é um banco pequeno comparado com os grandes bancões. O que é esse Vorcaro que tem, que esse cara é recebido pelo presidente da República e fica a 1h30 lá dentro? Com todo o staff principal, né? O chefe da Casa Civil estava lá, o Rui Costa, o presidente do Banco Central. O que é que esse cara estava lá, rapaz? Tô vendo que não era apenas o Xandão que ficava nessas ligações, tentando ajudar o Master. Olha. Brincadeira, ele não estava querendo ajudar o Master, era só curiosidade que ele ligava e também teve pessoalmente com o presidente do Banco Central para falar sobre o Banco Master. Só curiosidade. Em um evento em Maceió, Lula disse que falta vergonha na cara de quem defende o Banco Master e Vorcaro. O tom do presidente contrasta com o fato de que ele próprio, recentemente, recebeu o dono do Master e tinha boas relações com ele. Inclusive, núcleo duro do governo Lula tendo boas relações com o Banco Master. Como revelou o colunista Laura Jardim, a reunião no Palácio do Planalto foi agendada pelo ex-ministro Guido Mantega. Claro, rapaz! O Guido Mantega ganhava 1 milhão do Vorcaro, só para agendar uma reunião com Lula. A coluna mostrou nesse sábado que Mantega foi contratado como consultor do MASP por 1 milhão mensais. A pedido de quem? Tudo embolado, hein? A pedido do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo Lula no Senado. Entre julho e novembro de 2025, Guido Mantega recebeu 16 milhões de honorários. Comunista tudo rico, né, cara? Toda vez é assim que tem um governo petista aí no governo federal, né? Eles se enriquecem
que é tudo agora cifra de bilhões, com B, de besta, que somos nós, e o país empobrece. É bem por isso que nós estamos lançando aqui a campanha Revogaço 2027. Quando o nosso candidato for eleito, na primeira semana, lá no Maracanãzinho, ele deverá sentar no centro do ginásio, com uma mesa, seus assessores lhe dando as pastas, como fez o Trump, e ele revogando toda a patifaria das normas, legislações e decretos e medidas provisórias que este governo deplorável emitiu para empobrecer a nação. Não é? Tudo, e quase tudo, se não tudo que eles fizeram é imoral, vai ser revogado. Maravilhoso Revogaço 2027. Qual é que é? Revogaço 2027. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, compartilhe, comente, vá até a aba Seja Membro, torne-se membro desse canal. Vai aparecer talvez a tecla Hypar. Clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Confira a sua inscrição, eles estão retirando suas inscrições.